Paulo nunca combateu a lei. Ele nunca quis dizer que a lei foi abolida. Sim, você aprendeu errado. E nesse vídeo de hoje mostrarei e provarei o que eu estou dizendo aqui agora. Bom, começando mais um vídeo, shalom a todos. Hoje mostrarei aqui para vocês acerca da má interpretação que os escritos de Shaul, né, Paulo, sempre tiveram ao longo da história, principalmente desde que o que conhecemos como cristianismo foi estabelecido pelo Império Romano e as raízes hebraicas da nossa fé foram deixadas de lado. E um dos pontos chaves para a gente entender as raízes hebraicas da nossa fé é que Paulo, que foi levantado sim pelo Messias, nunca combateu a lei. O que ele combatia era, na verdade, outra coisa. Então vamos entender isso, tá? Primeiro de tudo, eu acho importante fazer aqui um alerta acerca de extremos que surgem para a gente não cair em nenhum deles, correto? O primeiro extremo, que é o mais comum no Ocidente, né, no Brasil, onde estamos inseridos, já que aqui predomina o cristianismo, né, catolicismo, protestantismo, são as pessoas colocarem os escritos de Paulo como autoridade máxima da Bíblia. Sim, principalmente protestantes, eu percebo que fazem muito isso. Eles colocam as cartas de Paulo como se fossem as mais importantes de toda a Bíblia e esquecem que os escritos de Paulo tiveram uma base que veio muito antes dele. E ele não poderia simplesmente chegar e pregar contra toda essa base que, inclusive, o Messias, Yeshua, enfatizou. É algo que não faz nenhum sentido. Então, infelizmente, eu percebo que grande parte dos cristãos, eles fazem isso sem perceber, por mais que digam, que creem em Jesus, que ele é a autoridade máxima, na prática, eles colocam as cartas de Paulo como autoridade máxima das escrituras. E isso é um grande erro, principalmente quando a gente vê, né, que a autoridade máxima da Bíblia deve ser aquilo que o Messias falou, que está de acordo com a lei e com os profetas que veio antes dele. Então, qual que é o grande problema, né? E também, para piorar, o que foi colocado no cristianismo em cima dos escritos de Shaul Rachalia, né, apóstolo Paulo, é uma ótica errada ao ler os seus escritos, desconsiderando a fé que ele tinha, desconsiderando o contexto histórico e cultural e também traduções errôneas. Isso é fato. Tem muitas traduções tendenciosas na Bíblia, por isso que é tão importante a gente buscar por fontes mais originais. E eu diria que, para mim, o livro mais mal traduzido e mais mal interpretado de toda a Bíblia é, sem dúvidas, o livro de Gálatas. Mas em outro vídeo eu vou explicar para vocês sobre isso. Agora, qual que é o outro extremo que a gente tem que tomar muito cuidado também? Eu faço um alerta aqui porque não é brincadeira. São pessoas que começam bem, percebem, né, que há muitos enganos, né, no catolicismo, no protestantismo, entendem que a nossa fé tem raízes hebraicas, na cultura judaica, começam a buscar pelo conhecimento, até aí maravilha. Quando vê, eles começam a adentrar e muito na tradição oral judaica e em todo o fermento que há, e acaba começando a colocar essa tradição acima dos próprios mandamentos e das próprias escrituras. E aí que entra algo sério que muitos acabam fazendo, que é negar a inspiração dos escritos de Paulo. Porque isso, querendo ou não, é uma porta aberta para depois a pessoa duvidar, inclusive, dos evangelhos, das demais cartas e chegar ao ponto de negar Yeshua. Sim, teve pessoas que começaram nessa, tá? Começaram duvidando dos escritos de Paulo porque não entenderam o que ele queria dizer, o que ele estava combatendo, não analisaram fontes mais originais, preferiram ler de uma forma rasa, e com isso, por não entender, preferiram dizer que ele era um falso profeta, que ele era um cidadão romano levantado por Roma para confundir o povo. Sim, tem pessoas que vão dizer isso. Aí a pessoa nega os escritos de Paulo e depois a pessoa ela vai adentrando nesse buraco, quando vê, ela nega Yeshua como Messias e o seu estado torna-se pior
do que o primeiro estado. No próximo vídeo, inclusive, do canal, eu vou falar sobre isso, tá? Mas vamos então adentrar aqui. Por que que existem esses dois lados que acabam não entendendo o que Paulo ele sempre quis enfatizar em suas cartas? Ele era judeu, cumpridor da Torá, nunca pregou contra a Torá, ele pregava contra o legalismo em cima dos mandamentos ou de tradições e de leis que foram estabelecidas naquela época, que não eram mandamentos do Criador, mas leis fundamentadas por homens, que não só ele, como o próprio Yeshua também combateu. O próprio Pedro ele vai alertar para a gente sobre isso para a gente começar a perceber, tá? Então, em 2 Pedro 3, versos 15 e 16, está escrito o seguinte: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então veja só que distorcer aquilo que Paulo, ele escreveu em suas cartas, já era algo presente lá na época dos apóstolos, tá? Então imagina nos dias atuais, se naquela época já tinha pessoas que não entendiam o que ele queria dizer, porque ele era uma pessoa muito erudita, ele não tinha uma linguagem tão fácil assim, ele tinha um conhecimento muito acima da média. Então quem não estava no mesmo nível dele, seja de comunhão com o Criador ou de intelecto mesmo, acabava não conseguindo entender e muitos começaram a distorcer o que ele realmente queria ensinar. E posteriormente nós vemos como que o Império Romano fez isso através dessas teologias, né? Começou com a católica, depois com a protestante se manteve, e até hoje eles têm essa visão equivocada que Paulo pregava contra a lei, e eles colocam isso como se fosse justificativa para dizer que a lei foi abolida, sendo que o próprio Yeshua falou: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir, que na verdade significa eu vim preencher, completar, torná-los plenos. Mas não, eles colocam más traduções e más interpretações em cima dos escritos de Paulo, acima daquilo que o próprio Messias ensinou. E ainda se dizem seguidores dele. É algo que para mim não fecha, né? Mas vamos lá então. O próprio Pedro ele alertou sobre isso, né? E para a gente entender os escritos de Paulo, e antes, completando o alerta que eu faço, nessa de negar a veracidade da inspiração dos escritos de Paulo, a pessoa ela tem que negar o que Pedro escreveu, ou seja, as cartas de Pedro ela tem que jogar fora da Bíblia também, e o livro de Atos praticamente inteiro, que mostra o testemunho de Paulo, né? Que antes ele perseguia, ele foi alcançado pela graça, se converteu e depois começou a anunciar Yeshua como Messias. Então, por isso que é um buraco sem fim. A pessoa começa negando os escritos de Paulo, aí tem que negar escritos de Pedro, depois de Atos, daqui a pouco está negando os evangelhos e o próprio Messias. Infelizmente, é assim e nós temos que ter muito cuidado ao adentrar nas raízes hebraicas. Mas vamos lá entender, então, Paulo, o que ele verdadeiramente sempre quis dizer, o que ele acreditava. Como Pedro falou, ele realmente tinha questões difíceis de entender, não era todo mundo que entendia, mas a própria Bíblia, no livro de Atos, né, o testemunho de vida dele, vai mostrar como ele era em relação à lei, né, a conexão que ele tinha com a própria Torá do Criador. E eu vou começar a ler com vocês aqui Atos 21, dos versos 18 ao 24, para vocês verem como que a personalidade dele e o que ele quis ensinar sempre foi tão distorcido ao longo da história. Vamos lá. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, né, Iacov, e todos os presbíteros se reuniram, e tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Olha, presta atenção nisso. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Então, desde aquela época, Paulo já era acusado de, em tese, pregar contra a lei.
Agora veja a continuação, é muito importante. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Então, olha só como que ficou muito claro aquilo que os líderes, né, da congregação primitiva, em Atos 21, versos 18 ao 24, você pode ler aí na sua Bíblia, falaram acerca de Paulo. Ele já era acusado de pregar contra a lei, mas em realidade os próprios apóstolos falaram para ele: ó, faz esse voto junto a 4 homens, isso vai mostrar que o que diz a teu respeito não é verdade, porque você é alguém que anda segundo a lei. Então, os próprios apóstolos testificam o testemunho de vida de Paulo, que ele andava conforme a lei e não era contrário à lei. Eram apenas falsas acusações que faziam em cima dele. E vamos continuar no próprio livro de Atos, tá? Agora Atos 24, versos 14 e 15. Paulo ele foi acusado disso, né? Inclusive foi lá para o conselho da época. Ele estava sendo acusado lá no Sinédrio. Agora, olha o que ele vai falar. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos quanto de injustos. E Atos 25, verso 8, continuando esse contexto, olha só. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, os próprios apóstolos em Atos 21 falaram que Paulo, ele mesmo andava guardando a lei e que ele ajudou vários judeus a se converterem ao Messias e todos continuaram sendo zelosos da lei. Isso está muito claro no contexto de Atos. Porque se eles entendessem que a lei foi abolida, então eles iam deixar a lei de lado, não é mesmo? Ah, não, mas porque eles eram judeus, eles não poderiam deixar a lei de lado. Mas Paulo ele coloca essa questão do zelo da lei como um elogio e não como se fosse um fardo que eles deveriam abandonar depois de um tempo. É só ler o contexto que você vai ver explicitamente isso, tá? E se ele fosse contra a lei, ele jamais diria que crê e anda de acordo com a lei, com os profetas, e que não cometeu nenhum pecado contra a lei dos judeus. Então, quando a gente lê o contexto histórico, né, do livro de Atos, a gente já percebe a conduta de Paulo. Aí eu pergunto, faz sentido alguém que andava conforme a lei, que era zeloso com a lei, que acreditava na lei, pregar contra a lei? Você acha que a conta fecha? Ou deturparam completamente a mensagem de Paulo? Fica aí a pergunta para você meditar. Porque se o Messias, ele não pregou contra a lei, disse que não veio abolir, mas veio cumprir, que ainda céus e terra passem, a lei não se omitirá, a lei não será deixada de lado. Na continuação, ele enfatiza a importância de guardar e ensinar aos homens, e quem fizer assim será considerado grande no reino dos céus. Ele levantaria alguém contrário à lei? A conta não fecha. Então vamos ler aqui mais, vamos entender mais do contexto das escrituras para você perceber que não faz sentido essa visão equivocada que você aprendeu ao longo da vida. Agora sobre o próprio Shabat, né, o mandamento, o quarto mandamento das Escrituras. Também tem pessoas que vão dizer que Paulo ele pregou contra o sábado, né? Na Bíblia é chamado de sábado, mas na verdade é o Shabat, que é o quarto mandamento, porque era baseado em outro calendário e não no calendário gregoriano. Já falei no meu canal, mas em outro momento eu posso falar mais, beleza? Então vamos ver aqui também no livro de Atos, onde mostra, né, o contexto histórico da vida de Paulo e dos apóstolos, se ele seguia ou não o Shabat, né? Porque se em tese ele pregou contra o Shabat, não faz sentido ele seguir, não é mesmo? Mas vamos ver se na Bíblia está escrito se ele seguia ou não o Shabat. Eu vou citar aqui 5 textos para você, ok? Então vamos lá, Atos 13,
versos 13 ao 16. Está escrito o seguinte: E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge de Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, Shabat, assentaram-se. E depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, os que temeis a Deus, ouvi. Aí ele vai dar um discurso maravilhoso, confirmando desde os profetas, desde Moisés até Davi, que Yeshua era o Messias profetizado, né, por intermédio dos profetas e da própria Torá. E aí, na continuação desse contexto de Atos 13, no verso 42, está escrito o seguinte: E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas, e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no Shabat seguinte, né, no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então se percebe que era costume de Shaul, de Paulo, em todo o Shabat, ele frequentar sinagogas e estudar a Torá, e também ensinar a Torá. Aí eu pergunto, alguém que não se importava com os mandamentos, frequentaria a sinagoga todo o Shabat, e por que logo no Shabat? Por que não outro dia da semana? Mas calma, ainda tem mais. Atos 16, versos 13 e 14. E no dia de sábado, Shabat, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Mais uma vez, justo no dia do Shabat, né, da guarda do quarto mandamento, eles tinham o costume de fazer oração ali naquele local específico. Atos 17 também vai mencionar, ó, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados, Shabatot seguidos, né, disputou com eles sobre as escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, né? É o Machia, é o Messias. Então, mais uma vez, Paulo ele tinha o costume de todo Shabat frequentar a sinagoga, estudar a Torá e os profetas, ensinar, e por 3 sábados seguidos disputou com os judeus que havia lá acerca das Escrituras para anunciar que Yeshua era o Messias. E além desses textos, também tem Atos 18, ó, a partir do verso 1. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os Shabatot, sábados, disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Então eu citei aqui pelo menos 5 referências diferentes que Paulo era zeloso com o Shabat. Não à toa que ele ia à sinagoga todo o Shabat, porque se ele não fosse zeloso, ele poderia ir qualquer dia da semana ou nem iria. Mas não, ele ia todo o Shabat, como era costume judaico na época, ler a Torá e os profetas em uma sinagoga e discutir, né, acerca disso, porque sempre houve muita discussão em sinagogas. Ou seja, todos esses textos demonstram que Paulo ele era completamente zeloso com o mandamento do Shabat. Logo, não faz sentido ele pregar contra o mandamento do qual ele mesmo era zeloso. Mas se não bastasse só o Shabat, ele também observava festas bíblicas, tá? Eu vou ler aqui com vocês agora Atos 27, versos 9 ao 10, e nesse caso é importante a gente analisar mais as fontes originais. Primeiro eu vou pegar aqui uma tradução do grego, olha o que está escrito.
E passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Então, depois ele vai falar: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o ponto aqui é: a tradução vai mencionar que havia um jejum passado. A partir do grego, não fica muito claro que jejum é esse, tá? Porque fala o jejum, não fala que é um jejum que eles fizeram, mas o jejum. Aí quando a gente vai analisar as fontes aramaicas, é esclarecido que tipo de jejum que passou do qual Paulo observou. Olha só uma tradução extraída do aramaico. Nesse caso, eu vou até compartilhar com vocês aqui. Antes eu vou ler a tradução. E ficamos lá por muito tempo, até o dia, aí vai colocar entre colchetes, Tishrei, 10º dia. Olha só, a gente vai ver o que é isso. Do jejum dos judeus também ter passado e tornara-se perigoso viajar por mar, e Paulo os aconselhou. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês aqui o texto na íntegra, né, a partir das versões aramaicas. Aqui vai mencionar esse jejum, né, jejum dos judeus ou jejum judaico, né? Você pode ver aqui, ó, Fast Jew, ou seja, jejum dos judeus. E essa referência aqui é fundamental para a gente entender que jejum que está sendo mencionado no contexto. Ó. Que celebração na Bíblia era comemorada no 10º dia do mês de Tishrei? Vamos olhar aqui na própria Bíblia, em Levítico 23. Então, aqui em Levítico 23, vemos explicitamente, ó, aos 10 dias desse 7º mês, que é o de Tishrei, será o dia da expiação, conhecido como Yom Kippur. Yom Kippur, para quem não sabe, é a celebração, a solenidade mais importante na cultura judaica, que era justamente um dia onde os judeus jejuavam por um período de 24 horas. E para quem estuda as festas bíblicas, representa a sexta festa bíblica, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês também, só para provar. Ó, Tishrei é o 7º mês, exatamente como está escrito em Levítico 23, confirmando que o contexto de Atos 27, verso 9, quando vai citar o jejum, era na verdade o Yom Kippur, a solenidade do dia da expiação que Paulo estava celebrando. Que, claro, não era uma celebração como Pentecostes, Shavuot, né? É, ou Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, mas era mais um dia de afligir a sua alma. Mas era uma solenidade bíblica muito importante para aquela época. Então fica explícito que Atos 27, verso 9, principalmente a partir da versão aramaica, mostra que Paulo guardou o Yom Kippur. Então ele não era contra as festas bíblicas, como algumas pessoas vão intitular. E se não bastasse só o Yom Kippur, ele também guardou outras solenidades, como o próprio Pentecostes, na cultura hebraica chamado de Shavuot. Olha que interessante essa referência aqui, ó, que está presente em 1 Coríntios 16, versos 8 e 9. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Por que Paulo ele se importou em ficar em Éfeso até o Pentecostes? Muito simples, porque ele celebrava o Pentecostes e ele queria ficar lá para conseguir comemorar essa solenidade, porque na cultura judaica essas solenidades sempre tiveram uma grande importância. E hoje, nos dias atuais, após a vinda de Yeshua, nós conseguimos perceber que ele cumpriu perfeitamente todas essas solenidades. 4 ele já cumpriu e 3 falta ele cumprir no plano físico, mas está muito próximo. Então, mais uma solenidade que Paulo celebrou. E ainda, em 1 Coríntios 5, versos 6 ao 8, fica explícito e ainda ordenava celebrar a Pessa, né, que é a Páscoa, e Matzot, que é a festa dos pães ázimos, logo em seguida. Veja só. Não é boa a vossa vanglória, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia,
mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. É claro que ele faz um paralelo aqui com retirar o fermento, exatamente o que o Messias também fez, retirar o pecado, purificai-vos dessa velha natureza para uma nova natureza, para vocês serem novas criaturas, porque a peça e os pães ázimos está relacionado a isso também. Yeshua é o pão vivo que desceu do céu sem pecado. Então ele faz esse paralelo e diz: celebrem a festa entendendo isso, retirando o verdadeiro fermento que há dentro de vós, que é o pecado. Porque, é claro, eles tiravam o fermento, né, é, da casa durante 7 dias, mas de que adiantava tirar o fermento do alimento, mas não retirar o principal, que era o fermento da alma? Então é isso que Paulo faz o paralelo aqui, que é para celebrar a festa, mas entendendo e aplicando esse princípio. Ou seja, mais uma referência que ele era zeloso com a lei, que ele continuou enfatizando a importância da lei, e até aqui fica muito claro como que essa visão cristã convencional, que ele era contra a lei e que isso dá motivo para a gente dizer que a lei foi abolida, cai por terra, né? Já mostrei aqui que ele era irrepreensível perante a lei, ele guardava o Shabat, que ele guardava as festas bíblicas e nesse caso, né, como Páscoa e Pães Asmos, ele até incentivou a guarda, porém do jeito certo, né, entendendo que o Messias é o pleno cumprimento dessas solenidades. E além de tudo isso, em Hebreus 8, dos versos 8 ao 10, ele confirma a promessa da nova aliança citada em Jeremias 31, que é outro ponto muito distorcido pela teologia convencional, onde eles dizem que a igreja substitui Israel nos planos do Criador, porque Israel quebrou a aliança, então o Criador deixa Israel de lado e agora faz uma aliança com a igreja. Essa é uma ideia completamente enganosa. E a profecia de Jeremias 31 acerca da nova aliança, em nenhum momento cita isso, tá? Pelo contrário, cita que a nova aliança é com a casa de Israel e com a casa de Judá. E não cita nenhuma menção, e não tem nenhuma menção de lei abolida, tá? A menção é muito clara, que a lei seria colocada nos corações. E Paulo ele confirma essa profecia em Hebreus 8, versos 8 ao 10, porque repreendendo-lhes, diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Eu vou mostrar o texto de Jeremias 31, do qual Paulo ele confirma em Hebreus 8, dos versos 8 ao 10. Apesar de que alguns vão dizer que Paulo que não escreveu Hebreus, eu acredito que foi ele sim. Eu acho a escrita muito parecida e só é mais uma evidência que ele não era contra os mandamentos, né? Ó, a promessa da nova aliança, isso é outro tema que enfatizarei mais no meu canal, ó. Está escrito aqui que seria com outro povo chamado igreja desvinculado de Israel? Não está escrito, né? Ó, aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. É por isso que o entendimento das duas casas de Israel é tão importante, que os gentios, na verdade, são Israel, pertencem a Israel, porém eles estão distantes de sua identidade, estão dispersos entre as nações. E o que o Messias veio fazer é unificar judeus e gentios em um só povo e fazer com que os gentios voltem à sua identidade, reconheçam a sua identidade e façam techuvá, o retorno às origens. E como eu li, né, mas vou mostrar aqui de novo, ó, em nenhum momento na promessa da nova aliança está escrito aqui que a lei seria abolida, que a lei seria deixada de lado. Ó, a aliança que farei com a casa de Israel, a nova aliança, a lei seria interiorizada. É isso que mudaria como de fato mudou. Não plenamente ainda, mas nós estamos nesse processo de internalização da Torá no nosso coração. Então é um processo que todos nós estamos passando até adentrar no mundo vindouro. Então fica explícito, né, que Paulo ele era favorável a isso. Tem também uma menção clara em Romanos 11, né, que ele confirma que
os ramos enxertados não podem se gloriar contra os ramos naturais, que são os próprios judeus, né, que foram os primeiros convertidos, porque todos os apóstolos eles eram judeus. E no próprio primeiro verso de Romanos 11, ele vai dizer para a gente, digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Porque alguns dizem isso, né? Olha o que ele escreve. De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Então, o próprio Paulo, ele era contra essa visão de que o Criador teria rejeitado o seu povo, tá? Então, é mais uma menção para você perceber como que distorceram completamente aquilo que ele sempre defendeu, correto? E na parte final do vídeo eu vou ler alguns textos com vocês, mas em outros vídeos eu vou analisando mais profundamente alguns textos que talvez gerem dúvidas para você. Porque ao ver todo esse estudo, talvez você tenha dúvida de alguns textos. Ah, mas tem um texto de Gálatas que parece que Paulo está combatendo a lei, que ele está dizendo que a lei não vale mais. Eu sei, eu entendo essas dúvidas, tá? São dúvidas que também um dia eu tive quando estava nesse processo, então ao longo do tempo eu vou trazendo vídeos esclarecendo esses versos para que fique tudo muito claro, que toda essa base que eu estou expondo aqui não é tirada do acaso, não é um achismo pessoal, são fatos, é o contexto histórico, é esse resgate às raízes judaicas das escrituras, porque foram escritas por judeus que tinham costumes judaicos que não estavam contra a lei em nenhum momento, mas que queriam demonstrar o jeito certo de seguir a lei, sem a observância legalista. Então, olha só, textos em que Paulo nitidamente ele defende a lei, como esse aqui, né, que eu até citei no último vídeo. Aqui ele vai falar dos gentios, né, na primeira parte, mas olha essa parte aqui, ó. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, peraí, se ele era contra a lei, como é que ele diz isso aqui, ó? Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Alguém que é contra a lei vai escrever isso aqui? Faz algum sentido? Ou vai escrever isso aqui, ó? Por conseguinte, a lei é santo, o mandamento santo, justo e bom. Claro que não, né? E só rapidamente, só vou dar uma pincelada, não vou aprofundar nesses textos, mas olha só como que essa visão de que Paulo era contra a lei não tem lógica nenhuma, e se fosse, é basicamente dizer que ele era um bipolar, uma pessoa completamente contraditória. Olha só, Romanos 3, versos 28 ao 31, vai escrever o seguinte, ó, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então aqui ele aparentemente está dizendo que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então a lei, as obras da lei não têm importância. Vamos ver então. É porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircuncisos. Aí olha o que ele vai escrever. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Ué, mas peraí, agora há pouco ele não escreveu que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei? E aqui ele vai dizer não, que ele só está confirmando a lei, que a lei não é anulada pela fé de maneira nenhuma. Então, como explicar essa aparente contradição? É isso que a gente vai ver aqui. É aí que entra em um ponto essencial do contexto histórico e cultural das Escrituras, que obras da lei não é a mesma coisa que livro da lei. Tradição oral não é a mesma coisa que Torá. Esse texto de Gálatas 3:10 é mais claro ainda quanto a isso. Ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Ó, então, quem é da obra da lei está debaixo de maldição, né? Agora vamos ver outra maldição que ele vai falar, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ué, peraí. Ele acaba de escrever que quem está debaixo da obra da lei está debaixo de maldição. Porém, nesse mesmo texto, ele vai dizer que maldito é aquele que não pratica o livro da lei. Então, ele é uma pessoa bipolar ou ele, na verdade, está claramente diferenciando
obra da lei e livro da lei. E aí, o que você conclui? Será que obra da lei e livro da lei é a mesma coisa e Paulo era uma pessoa bipolar, contraditória? Ou, em realidade, ele só estava diferenciando obras da lei e livro da lei, deixando explícito que obras da lei realmente traziam perdição, pedra de tropeço, mas que o livro da lei deveria ser praticado. Eu acho incrível como que algumas pessoas que querem pregar contra a lei, elas só pegam essa primeira parte desse texto, né? Agora, essa segunda parte, ó, que ele fala maldito aquele que não pratica o livro da lei, eles ignoram, deixam de lado. E aí eu vou compartilhar rapidamente com vocês e deixar na descrição um vídeo onde eu explico com mais profundidade isso, sobre o que são essas obras da lei, que na cultura judaica são chamadas de halahá. Eu vou compartilhar esse estudo, vou deixar na descrição aí do vídeo para quem se interessar, mas foi encontrado nos manuscritos de Quirã do Mar Morto, manuscritos que cita justamente esse termo obras da lei, que é esse aqui, ó. Obras da lei que Paulo cita principalmente no livro de Gálatas, que no hebraico seria aqui, ó, Mixat Masse HaTorah. Aí eu não vou mostrar o estudo, que é muito longo, mas vou mostrar aqui uma parte para vocês que eu achei muito interessante, ó. Aqui mais ou menos, ó. O que seriam, né, essas obras da lei, que é Mixat Masse HaTorah? Ó, basicamente, leis encontradas, conhecidas como leis religiosas que é obrigado a observar. Aí eram basicamente uma lista, ó, de 20 regras que é introduzida decisões legais. São chamadas de halahot, né? Aí você vai ver na prática aqui que várias dessas leis eram, na verdade, regras que rabinos estabeleceram, mas que você vai ver na Bíblia não estão presentes. E eles começaram a estabelecer naquela época tantas regrinhas dessa, tantas obras da lei, a ponto que se tornou insustentável de cumpri-las. E essas próprias obras da lei tornaram-se pedra de tropeço e um empecilho de seguir a própria lei, que é a Torá. É por isso que Paulo faz uma distinção muito clara de obras da lei e livro da lei, porque tinha um monte de regrinha de ritual de purificação, que se você comesse sem lavar as mãos, você era considerado impuro, que se você não se banhasse, por exemplo, 7 vezes, você já estava contaminado. Então começou a ser estabelecido um monte de leis halárricas, né? Um monte de tradições que não estão na Bíblia, rituais de purificação principalmente, que se tornaram pedra de tropeço para o povo seguir a Torá. Os próprios judeus não estavam mais conseguindo seguir a Torá. E esses líderes religiosos, eles estavam focando muito mais nessas regrinhas do que na própria Torá. É por isso aí que a gente entende perfeitamente o contexto histórico e cultural da época, por isso da importância de entender o que o Messias fala aqui, por exemplo, em Mateus 15. Ó. Ele vai citar no verso 2, ó, por que transgridem os teus discípulos? Na verdade, os fariseus falam para ele, né? Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Então, olha só, tradição dos anciãos. Aí o Messias ele começa a mandar real para eles, ó. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Ou seja, invalidastes pela vossa halahá, pelas obras da lei, o mandamento de Deus. Assim como Yeshua combateu, Paulo também combateu em suas cartas essas obras da lei que naquela época estavam servindo como pedra de tropeço para o povo seguir a lei de uma forma genuína. É claro que havia, sim, obras da lei boas, tá? Não é que todas eram ruins. O ponto foi o legalismo e o fardo que começou a ser colocado em cima dessas obras da lei, a ponto de eles valorizarem mais essas obras da lei do que os próprios mandamentos que o Criador estabeleceu. Aqui eu coloquei rapidamente, mas não vou adentrar tão profundo agora.
Então essa halahá, né, conhecida como halahá, é o conjunto de preceitos e mandamentos que rege a religião judaica, enquanto leis, tradições e costumes. Aí vai falar que são 613 mandamentos da Torá, Talmud e orientações rabínicas, porque no judaísmo moderno, né, que é baseado nesse farisaísmo que havia naquela época, eles colocam a Torá escrita, né, no mesmo nível de equivalência da Torá oral. É basicamente isso, sendo que desde aquela época Yeshua já queria demonstrar que não podia fazer isso. E que eles não só colocavam no mesmo nível de equivalência, como em muitos casos até a tradição oral acima. Como eu falei, não é que tudo era ruim, não é que tudo da tradição oral judaica não presta. Tem muita coisa interessante, sim, que vale a pena estudar, porém, há sim muitas regrinhas, muitos preceitos humanos colocados por rabinos, por líderes religiosos, que na verdade só servem como pedra de tropeço. E detalhe, teve uma infiltração muito forte, né, no sacerdote de Israel, da sinagoga de Satanás. Isso é outro assunto profundo, polêmico, mas a semente maligna se infiltrou em Israel. E com isso eles conseguiram corromper aquilo que era sagrado, misturando aquilo que é santo com aquilo que é profano. E nisso, muitas regrinhas que serviam apenas como pedra de tropeço, que esqueciam preceitos básicos da Torá, como amor e misericórdia, começaram a ser colocados acima dos próprios mandamentos. Então, é isso que Paulo sempre combateu, é isso que o próprio Yeshua sempre combateu, e eu queria demonstrar nesse vídeo aqui, não, o problema nunca esteve em Paulo, como alguns judaizantes vão dizer, pessoas que começam a adentrar demais na tradição rabínica, colocando a tradição rabínica no mesmo nível de equivalência das escrituras ou até acima, é esse tipo de gente que tende a não dar crédito nos escritos de Paulo, por não entenderem o que ele estava combatendo, que em momento nenhum era a sagrada Torá do Criador, os mandamentos que o próprio Pai estabeleceu para o seu povo. É claro que os próprios discípulos estabeleceram mandamentos iniciais para o novo convertido, para que só depois os convertidos se adentrassem em outros mandamentos. Sim, existe um processo. Não é que você tem que sair seguindo a lei de uma vez, não é assim que funciona. Existe um processo para cada um. E os apóstolos estabeleceram isso no Concílio de Jerusalém. Mas isso não significa que a lei foi abolida. Então eu queria deixar esse vídeo aqui para vocês, que Paulo ele era zeloso com a Torá, ele era um mestre da Torá, aprendeu desde cedo a Torá com Gamaliel, que era um grande sábio da época, e em nenhum momento, depois que ele se converteu, ele abandonou a Torá. Não, ele só entendeu que ele seguia muitas regrinhas, muitas leis orais, que não precisava seguir, que na verdade só serviam como pedra de tropeço, e isso as fazia, e isso o fez com que ele não enxergasse Yeshua como Messias e seus discípulos como servos do Criador. Por isso que no começo Paulo perseguia eles, mas depois ele foi alcançado pela graça e desde então ele decidiu alertar contra esse legalismo exacerbado que havia na época e que a gente vê resquícios nos dias atuais com o judaísmo rabínico que rejeita Yeshua, né? Porque eles dão mais crédito à tradição oral do que as próprias escrituras sagradas que o tempo todo revela acerca de Yeshua. Mas é isso, queria esclarecer para vocês. Eu acho muito importante a gente entender quem Paulo realmente era, o que ele defendia, contexto histórico e cultural de suas cartas, e mandem aí suas dúvidas, porque eu sei que tem alguns textos que vocês podem ter dúvidas, em outros vídeos eu vou responder sim esses textos, principalmente no livro de Gálatas, mas também às vezes no livro de Romanos, ou o livro de Hebreus, acerca dos mandamentos e da fé genuína, né? Que eu expliquei no último vídeo do meu canal. Que os discípulos, na verdade, eles eram nazarenos, cristãos só vieram depois, né? E esses nazarenos, os discípulos verdadeiros, eles guardavam os mandamentos através da fé em Yeshua, no Messias. Mas é importante fazer um alerta sobre o risco de adentrar nas raízes hebraicas. E nisso eu farei no próximo vídeo. Mas no mais, fica aqui essa mensagem no vídeo de hoje, espero que tenha agregado na sua vida. Compartilhe com quem você acha que faça sentido e espero que venha a gerar valor. Que o Eterno os abençoe grandemente. Até a próxima. Shalom.